segundo episódio do UnitaCast, vamos falar sobre as práticas do curso de enfermagem da ACES Unita. Nós temos conosco, 3 convidadas especiais, né? Temos aqui a Marileide Rosa, tá? Temos também a Valéria Goraieb e a Nayara Lucinda. E eu vou apresentar cada uma na medida que a gente começar o bate-papo, tá certo? Eu sou Marco Aurélio Freire, né? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao UnitaCast. E eu começo aqui com a Marileide Rosa, né? Porque nossa querida assistente da reitoria do Centro Universitário Tabosa de Almeida. Ela é especialista em gestão escolar pela Fafiri e graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas. Aqui na ACES desde 1999 até este ano 2022, na condição de pró-reitora, agora assistente da reitoria. E aí eu já começo, Marileide, né? Nesse primeiro papo, nessa primeira fala, antes das meninas entrarem, eu já começo te perguntando o seguinte, porque você é a idealizadora desse projeto. E quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem não assistiu o primeiro episódio, dá uma olhadinha lá no de direito. Mas agora, a Marileide Rosa. Marileide, qual foi o objetivo, né, seu, né, de fazer um podcast destacando as boas práticas da ACES e trazendo os cursos da faculdade, da universidade, para destacar? Por que isso? Olha, Marcos, é o seguinte, para responder essa pergunta, eu vou contar um pouco da ACES, tá? Então, nós estamos com 63 anos de existência e já formamos gerações e gerações de profissionais, né, de Caruaru, da região, de outros estados do Brasil, temos egressos também fora do país. E a nossa missão da ACES é formar profissionais com excelência acadêmica e, aliada a essa excelência, os valores humanistas, né? A ética profissional, o respeito ao outro, a solidariedade, a sensibilidade social. Faz parte, esses são, assim, valores que estão embutidos na missão da ACES. Porque nós acreditamos que o profissional ele pode ser excelente na sua técnica, mas é lastimável se ele não tiver os valores humanos, né? Porque ele está diretamente com as pessoas. E, ao longo desse tempo todo, nós fomos formando, nós fomos construindo essa nossa forma de educar, que é diferenciada por esse zelo com a qualidade, por esse zelo com os valores humanistas, por essa exigência de que o profissional saia dominando todas as técnicas. Então, nós temos um acervo de boas práticas, que dependendo do desafio, dependendo do momento da educação do país, essas práticas vão se renovando, vão se fazendo. É um grande acervo. E outro dia, nós, observando essas práticas, dissemos, mas isso que nós construímos é um tesouro. E ele não pode ficar intramuros. Nós precisamos socializar estas experiências. Socializar essas experiências para difundi-las, né? Para que todos os nossos egressos, para que todos saibam, e também assim para prestar uma contribuição aos debates atuais da educação, né, no país. Então, dentro desse contexto foi que surgiu essa ideia. UnitaCast, né? UnitaCast, né? Hoje é o segundo episódio, minha gente. E vai ser muito bom, porque vai ser com o curso de enfermagem. Nós vamos fazer com todos os cursos. Com todos os cursos, e, quiçá, talvez a gente retorne com os que já fizeram, né? Vai depender muito da opinião de vocês. Se vocês gostarem, bote aí, sugiram, né? Vai depender muito disso aí. Mas achamos que, até agora, estou muito feliz, porque acho que está dando certo. É o segundo ainda. É verdade. Pode deixar o comentário, né, Marileide? Que é importante, pode deixar. Que a gente vai ler. Né? Olha só, temos aqui a Valéria Goraieb. Olha, ela é mestra em educação. Tá? Aliás,
mestre em avaliação de serviço de saúde, né, pelo Centro de Pesquisas Ageu Magalhães da Fiocruz MS UFPE. Também é servidora pública do estado de Pernambuco e coordenadora do curso de enfermagem da SES UNITA, curso este que começou em 2006. É um curso, né, que já tem aí seus 16 anos de boas práticas. Então, por isso mesmo, já trazendo a Valéria para nosso bate-papo. Valéria, já começa o seguinte, perguntando a ti o seguinte, olha, quais são as atividades integradas? Porque me parece que integração como prática educativa é um eixo fundamental na organização desse curso, né? E tem muito a sua marca didática, né? Como é que é isso? Nossa, eu acho que isso tem a ver com a enfermagem em essência. Esse UnitaCast, ele foi muito bem pensado, porque ele trouxe para o cenário da enfermagem a nossa madrinha primeira, a professora Marileide. Ela que sempre acreditou naquilo que a gente faz durante esses 16 anos e na proposta inovadora da formação de enfermagem da SES UNITA. O curso de enfermagem da SES UNITA, ele surge, como você falou, há 16 anos atrás, como o primeiro curso de Caruaru de enfermagem em graduação e com uma proposta de formação completamente desafiadora e inovadora. Por que desafiadora? Porque nunca se havia feito nada parecido antes igual. Nem pela SES UNITA, que já existe há 63 anos. E nós, nessa história, estamos no paralelo dos 16 últimos anos. E desafiadora porque a gente foi aprendendo a fazer à medida que a gente era desafiado a fazer. E é assim que a gente vem fazendo ao longo desses 16 anos. Por que integrado? Porque a gente entende que o cuidado com o ser humano é um cuidado que não deve nunca ser feito em partes, em retalhos. Ele precisa considerar sempre o ser humano na sua essência, na sua integralidade. Nos 4 eixos, no eixo físico, no eixo psicológico, no eixo social e no eixo espiritual. E compreendendo dessa forma, o curso de enfermagem ele surge em 2006 para desbravar esse cenário da enfermagem, que já era muito forte, Marco, aqui na nossa região. Aliás, a enfermagem ela é a maior categoria profissional de saúde do nosso país. Então, não seria diferente aqui no Agreste. Só que a gente tinha uma fragilidade, a gente não tinha na nossa região quem formasse profissionais de enfermagem de nível superior. Né? E eu falo de nível superior porque a nossa categoria profissional é uma categoria que não é só feita por profissionais graduados. Nós somos uma categoria profissional que também elenca dentro dela o nível técnico de formação. E inclui, inclusive, as parteiras, né, que são uma categoria profissional que é validada pela nossa profissão. Então, nesse sentido, a formação integral ela veio nessa perspectiva de formar enfermeiros generalistas com essa capacidade holística de cuidado, né? Não só de habilitar aquele graduando, aquele jovem, né, a uma técnica, mas para enxergar a necessidade desse cuidado. Né? Nem sempre, só trazendo assim como exemplo, às vezes a pessoa procura um serviço de saúde com uma dor de cabeça. E a dor de cabeça naquele momento, ela é paliada com uma analgesia, é feita uma medicação analgésica. Mas aquela dor de cabeça, ela tem uma essência, Marco. E naquela essência, o analgésico, ele vai atuar naquele momento. Quando o mecanismo de ação daquela droga, ele passar, a dor de cabeça vai estar lá presente novamente. Porque aquela dor é uma dor social, aquela dor é uma dor psicológica, porque aquela dor é uma dor espiritual. E a analgesia não vai resolver. Mas quem sabe a escuta? Quem sabe um profissional que escuta, que acolhe, que atende de forma fraterna e humana? Será que isso não faria a diferença nesse cuidado? E foi a partir da sensibilidade de Marileide, a partir da sensibilidade do que é esta Casa de Educação, né? da responsabilidade que esta Casa de Educação tem em formar cidadãos para o mundo.
Porque eu acho que a SES UNITA, ao longo desses anos, ela não se preocupa só em formar. Ela se preocupa em, a partir daqueles que ela lança no mercado profissional, ela modificar aquele cenário. E a enfermagem ela surge aí para modificar o cenário do cuidado. E a gente vem conseguindo fazer isso com essa proposta integrada. O nosso curso ele não funciona por disciplinas, por créditos, né? A gente sempre trabalha em módulos temáticos e esses módulos eles buscam sempre integrar os conhecimentos, né, de forma multidisciplinar e interprofissional. Então, a gente tem, a cada módulo, né, não só enfermeiros, psicólogos, biomédicos, profissionais de educação física. Então, é isso, historiadores, né? É isso que faz essa diferença, né? E a gente não trabalha, por exemplo, um conteúdo uma única vez, porque a gente entende que a necessidade humana, ela perpassa ciclos de vida. E aí o nosso currículo, ele trabalha ciclos de vida de forma ascendente e em complexidade. Isso é muito interessante porque tem uns temas aqui que dá para a gente destrinchar mais. Né? Interprofissionalidade, multiprofissionalidade, a perspectiva temática, o olhar holístico, né? De olhar o todo para pensar as partes. Isso é muito interessante porque aqui já me deu algumas ideias, né? Acho que nessa conversa a gente vai extrair muito de vocês. Mas deixa eu apresentar, ainda tem gente para falar, gente. Olha, a Nayali está aqui conosco. E olha, quem é, né? Quem é a Nayali Lucinda? Olha, ela é doutoranda em saúde integral pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP. É mestra em Ciências da Saúde pelas Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e também possui graduação em enfermagem também na UFPE. E é docente do curso de enfermagem da SES UNITA. Nayali, seja bem-vinda ao nosso podcast. E é o seguinte, a Valéria já trouxe uma questão que me impactou. O enfermeiro, quando olha, ele tem que olhar para o paciente. Né? Ela me lembrou isso aqui, olha, escutá-lo. Né? A questão da dor de cabeça, que parece simples, mas ou simplória, ela pode esconder várias questões ali que impactam a integralidade do ser humano. E aí, com isso, ela traz isso para o currículo da enfermagem. Queria te perguntar o seguinte, neste curso de enfermagem da SES, montado nessa perspectiva que a Valéria trouxe, ele se tornou um curso de referência em Pernambuco? Como é que é esse olhar aplicado ao curso deu em que para o curso de enfermagem da SES? Isso é um fato. E a gente entende que realmente é uma referência porque identificando as pessoas que saem, né? Os estudantes, os nossos ex-alunos que são formados, eles estão alcançando campos, né? E campos extra, inclusive, Pernambuco, extra Brasil, né? A gente tem gente no Canadá, a gente tem gente nos Estados Unidos, que já estão lá fazendo, né, uma caminhada profissional que a gente identifica, né, que realmente tem dado certo. É uma caminhada profissional que está de acordo com o que dizem. A gente fala muito sobre as evidências científicas, né? Então, a gente não foge disso. O que diz as evidências científicas, mas, ao mesmo tempo, também muito alinhados a essa proposta, a SES, né, e que Valéria reforçou e que Marilei traz na fala, que é justamente a humanidade, né? Olhar, que é a pergunta que você falou, né? Olhar para aquela pessoa e conseguir ali deixar algo para que a gente realmente consiga transformar o mundo. Hoje de manhã, inclusive, eu estava na aula e eu disse aos alunos, né? Eu estava dizendo à turma, gente, a gente está aqui porque a gente precisa entender, né, esse contexto social, o que espera da gente ali fora. A integração, ela exige da gente essa sensibilidade e a gente também está para ser feliz. Então, é muito legal quando a gente também entende isso com a gente, né? Então, de eu me realizar enquanto pessoa que trabalho nessa instituição, que, né, tem 14 anos que eu participo dessa atividade que é intensa, é um desafio diário, né? A gente faz esse processo de integração acontecer
aprendendo também com eles sempre. Isso é muito bom, porque mobiliza a gente não fica estanque, não para, sabe? E é importante isso. E a gente inquieta também, instiga esses estudantes a isso. Aí eles enxergarem esse além da técnica, né? Deles enxergarem a importância de uma formação integrada e o impacto que vai ter. Então, esse destaque ele existe diante do que a gente enxerga lá fora e dos retratos, né? Então, penso em Recife, por exemplo, e os espaços que eles estão ocupando ali, que eles estão ocupando nos programas de residência, que é algo muito forte na área da saúde. É algo que impacta, é algo que chama muita atenção. Qualquer estudante olha com um olhar, né, com um brilho, eu queria muito estar ali. Mas hoje a gente tem uma preocupação muito grande com os programas de residência, porque estão recebendo estudantes que ainda olham o corpo, né, do ser humano de uma forma muito fragmentada. Isso é um fato, né? A gente observa a formação acadêmica ainda de muitos estudantes olhando, e a gente chama uma abordagem centrada na doença. A ideia não é essa. A ideia é a abordagem centrada na pessoa. A ideia é a gente extrair daquela pessoa o que ele consegue entender sobre o cuidado dele e como ele consegue contribuir e ser corresponsável nesse cuidado. O estudante e egresso, então, a SES, ele sai, sabe? Eu disse muito hoje aos estudantes também isso. Gente, só não sai quem não quiser. Porque existe uma grande preparação. A gente instiga para que eles caminhem, eles construam isso, né? E, consequentemente, isso leva a um destaque. Então, quando a gente identifica esses estudantes nos programas de pós-graduação, nos doutorados, nos mestrados, ocupando esses espaços e fazendo um caminho que você identifica, né? Não só essa visão técnica, mas olhando para todo esse contexto social, espiritual das pessoas, eles se destacam, né? Eu vou dizer um exemplo. No Oswaldo Cruz, por exemplo, na pandemia, ver quantos destaques nós tivemos na pandemia. Mas eu estava naquele período da pandemia como funcionária do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, enfermeira de lá, e, de repente, no grupo do hospital, grupo de enfermeiros, a coordenação do hospital fez um grande elogio e eu, meu Deus, quem é essa pessoa? E quando eu olhei, era uma enfermeira da UTI e era uma ex-aluna, a 6. Né? Por quê? Porque essa estudante, ela realmente conseguiu identificar as necessidades biológicas, né, que são necessárias realmente para cada pessoa, o cuidado baseado em evidência, mas ela conseguiu unir isso com a fraternidade, com a empatia, com a sensibilidade, com a humanidade. E isso fez um destaque, né? Então, eu acredito muito nisso. Acho que eu fico muito feliz de trabalhar aqui. Eu sou muito feliz de trabalhar aqui, porque é essa a sintonia do grupo. A gente entra nessa sintonia. E isso é muito forte, né, entre nós, trazida muito por essa fala, né, de Marileide. Quando a gente olha o ideal dessa instituição, a missão dessa instituição, e a gente, né, traz isso forte para o curso, né? Então, Valéria trazendo isso para todo o corpo. A gente caminha junto, é uma força muito grande e não tem como não ter um reflexo no estudante, porque isso apaixona, isso encanta a gente. Imagina eles, né? Sem dúvida. Tem uma questão que vocês trazem. A Marileide é formada na área de pedagogia. Né? E quando Marileide, o curso está há 16 anos, Marileide está um pouco mais do que isso aqui, né? Não é Marileide, desde 99, sim, né? Desde 99, não é isso? 23 anos. 23, não é isso? Só que a pedagogia é uma questão até para trazer a relação entre Marileide Nayali e a relação Marileide Valéria. Porque quando elas trazem essa perspectiva da integralidade, que não está presente em vários outros cursos no Brasil afora e mesmo em outros cursos de outras áreas, como Direito, Relações Internacionais, são outras pegadas didáticas.
Mas, Leide, quando elas trouxeram essa proposta da integralidade e que você, ali como pró-reitora acadêmica, pedagógica, estava olhando isso, como é que foi esses diálogos? Vamos para os bastidores, gente. Como é que foram esses diálogos? Vai implementar isso, ó. Não tem uma disciplina única, formação mais circular, voltada para a pessoa. Você sentiu um impacto, disse, então, vamos apostar nisso? Como é que foi esse momento? Foi bastante desafiante, muito interessante, porque como era uma coisa nova, né, é a proposta ideal para um curso superior, né, essa formação como é feita. Porém, administrativamente, ela implica em vários fatores, né? Só esse rodízio de um módulo, com vários professores de outras áreas, só isso aí, administrativamente, para organizar, é muito sério, né? É muito trabalhoso, né? Depois tinha as questões mais assim do tempo do curso, da organização. Precisava que os professores fizessem o planejamento, né? Que cada módulo tem que ser planejado sob os vários olhares. Então, era uma perspectiva totalmente diferente daqueles cursos que nós tínhamos até então, que o formato dele é por disciplina. Né? Então, um curso tem 60 e pouco disciplinas. Bastava formar aquele quadro de disciplina, primeiro período, segundo, terceiro, quarto. E lá vem esse dizendo, não, tem que ser por ciclo, inclusive. Tem a criança, você fala a criança várias vezes dela, né? Fala, né? Então, era uma lógica totalmente diferente. E eu me lembro que uma das coisas foi o apoio do professor Paulo Muniz, né? Que ousou desafiar. Porque se não tivesse assim aquele aval dele, nós não teríamos feito essa experiência, né? E então esse apoio do professor Paulo, eu me lembro que reunimos todos os professores da casa, né? E falamos claramente, olha, é um projeto novo, é uma forma diferente que vocês vão ter que os saberes vão ter que ser compartilhados. Tem que ser pessoas com humildade, porque nesse saber compartilhado, um profissional não pode se sentir, até ele pode, mas não deve, né? Como se diz assim, superior ao outro. Então, trabalhava-se muito viés. Tanto é que nós nos reunimos com o corpo docente, fizemos a exposição do tipo de currículo que íamos fazer e dissemos quem quer participar desta experiência. Então, nós já começamos, né, Valéria, com um grupo assim, já comprometido com a proposta. Isso foi importante, né, gente? Foi muito importante. E, assim, ao longo desses 16 anos, muitas histórias, né? Porque nós nos lançamos nessa proposta. Depois tivemos que estudar muito, né? Depois ela vai falar aí do método que usa, o método OSCE, né? Uhum. Do método OSCE, depois de como são feitas as avaliações, mexeu no formato de avaliar, porque para um aluno ir para o estágio, se ele não desenvolveu todas aquelas habilidades que ele tinha que desenvolver, e faltou uma, por exemplo, faltou dele aplicar a injeção dentro dos procedimentos adotados. Ele não vai. Ele fica até ele aprender. Agora, isso dizer aqui é fácil. Agora, dentro de uma instituição, como agregar isso, como botar na plataforma, como dar a nota a esse aluno, isso tem uma série de dificuldades, né? Mas, assim, a gente... estudando, acho que houve muito estudo do grupo, elas estudam muito, são muito estudiosas. Elas não falam, assim, acho muito bonito quando elas falam, não é? Isso. Falam com muita propriedade. Todo grupo de enfermagem é assim, é um grupo muito comprometido e eu acredito que por isso que deu certo, não é? Porque foi uma proposta que a gente já escreveu um livro, Valéria? Não, ainda não. Eu digo, Valéria, escreve esse livro, esse grupo tem que escrever essa experiência. É verdade. Ainda não escreveu, mas já fizeram artigo ali, artigo acolá, né? Mas então foi assim, viu? Mas assim, foi importantíssimo, eu diria, né? O apoio de todos os professores, de todas as enfermeiras que estavam na casa, né?
e também do professor Paulo Muniz, porque sem essa sensibilidade dele, nós não teríamos Sem feito, dúvida. né, esse programa. Pois, Valéria, ela já puxou a bola, né? Como é que funciona? Porque imagine que alguém que nos assiste agora ainda está interessado em ser estudante de enfermagem. Porque a gente alcança um público, às vezes o pai de um aluno ou de uma aluna, o que é que meu filho ou minha filha que já está lá, como é que funciona? O que é que ocorre com esse aluno, já que não tem período, no sentido tradicional, não tem disciplina? Como funciona, né, essa engrenagem, que, olha, muito maravilhosa do curso de enfermagem? Nossa, eu acho que você retratou ela agora. Ela é uma engrenagem mesmo, né? Na verdade, o nosso curso, ele visa a construção de competências, né? Então, o tempo todo, quando a gente está se propondo a trabalhar qualquer eixo dentro do curso, a gente olha para as competências, né? E essas competências, elas estão alicerçadas num tripé: os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. E eu acho que a pergunta que você fez para a Nayali, né, anteriormente a mim, quando a Nayali vem muito enfaticamente, porque a gente é isso, viu? A nossa enfermagem, ela é isso daí. A gente sabe o que a gente faz, né? E a gente acredita muito no que a gente faz, porque a gente tem resultados concretos. Então, quando o Nay traz isso, na fala dela, eu acho que uma perspectiva que já foi muito estudada, e não só por nós da enfermagem da SES, mas por quem defende essa nova forma de formar, né, sobretudo na área da saúde, já foi provado, sabe, que os currículos, quando eles são a partir de construção de competências, que envolve o investimento na capacidade atitudinal, ele forma profissionais diferentes. Isso não é Valéria que está dizendo, não é a Nayali que está dizendo, está à luz da ciência, né? A gente já tem inúmeros artigos, livros publicados que comprovam isso. Existe uma determinação, né, do próprio Conselho Nacional de Educação que os cursos de enfermagem, odontologia, medicina e psicologia, eles sejam formados hoje, né? Isso já hoje é um encaminhamento, há 16 anos atrás não. Por isso que nós somos inovadores. Era uma ousadia, né? Ousadia total, completa, né? Era fazer diferente mesmo. A gente quer começar a enfermagem na SES, mas a gente não quer começar qualquer enfermagem. A gente quer fazer diferente. A gente já enxergava, tanto é que a gente está vivendo essa realidade da curricularização da extensão há pouco menos de 2 anos, e na enfermagem a gente não teve nenhuma dificuldade de curricularizar a extensão, porque a extensão já era curricularizada de forma transversal dentro do curso, há 16 anos. Né? Então, assim, essa capacidade atitudinal que a gente trabalha muito, né? E que o tempo todo a gente está mostrando para o nosso aprendizando, que é importante que ele reconheça a capacidade que ele tem na sua formação, porque é esse protagonismo. O professor sozinho ele não faz nada. A instituição sozinha ela não faz nada, né? Aquele estudante ele precisa estar ali envolvido. Me lembro agora, Marileide citou por 2 vezes o nome do professor Paulo, me lembro agora uma vez que o professor Paulo disse assim para mim: Valéria, o estudante a SES sempre existirá. Ele disse isso para mim, eu não me esqueço nunca disso. Né? Porque eu acho que ele vem para cá sedento disso mesmo. Ele vem acreditando nesse diferencial, nesse nome que é muito forte. Né? Porque ele não é só um nome, ele é a história de muitas vidas, de muitas famílias, ele é a perspectiva de viver diferente. Nossa, quantos alunos, né, Nayali, a gente não já transformou a vida não só deles, mas de suas famílias. Me lembro de um estudante que trabalhava aqui na reprografia da nossa universidade, e eu um dia fui imprimir umas provas, naquela época a gente ainda fazia assim, e ele disse assim: professora, a senhora trabalha na enfermagem? Aí eu disse: sim, eu trabalho na enfermagem. Ele disse: meu sonho é fazer enfermagem aqui. Eu disse: então continue sonhando e venha fazer enfermagem aqui. Eu disse: professora, mas veja onde eu estou. Eu sou só um técnico de Xerox. Eu nunca vou conseguir me tornar enfermeiro. Pouco tempo depois, não me lembro se 2, 3 anos depois, esse menino estava na sala de aula. E no dia que ele chegou no Museu de Florence, que é a precursora da enfermagem lá na Inglaterra, ele tirou uma foto e mandou para a gente: professora, olha onde eu cheguei. Que legal. Então, é sobre isso, é sobre transformar vidas, sabe, Marco? Quando você fala assim, olhar para o paciente, a gente não ensina assim, a gente ensina, olhe para a pessoa. Essa pessoa, ela tem nome. Ela corresponde a um eixo familiar. Então, vamos atuar no cuidado da família. Porque quando a gente cuida da família, a família cuida
de quem naquele momento está necessitando de cuidado. Eu dizia isso hoje de manhã na sala de aula, quando a gente trabalhava gerontologia, e eu dizia, gente, o idoso sozinho, ele não vai conseguir promover o seu cuidado. Mas se a família está integrada a esse cuidado ele vai fluir, ele vai acontecer. E é nessa perspectiva que a gente trabalha na sala de aula. Então, a integração, ela se dá assim. Hoje, isso já é muito, como é que eu posso dizer, natural no curso, tá? Isso é só dificilzinho no começo. Primeiro, segundo, terceiro módulo, porque eles vêm de uma formação muito historicamente construída, né, de ensino médio, etc., e eles não conhecem o nosso método. Tanto é que o nosso curso ele começa no primeiro módulo com uma semana de acolhimento. Ele acolhe, ele diz de que forma, né, e quais são os percursos que aqueles sonhos e aquele jovem vão percorrer. Porque a gente fala em sonhos também, né? Nayala, ela trouxe uma coisa com muita leveza, isso é muito dela, né? Quem conhece já passou por ela, sabe disso, não sou eu que estou dizendo, né? É que aqui a gente constrói sonhos. E esse espaço, ele precisa ser um espaço de felicidade. Às vezes o aluno chega para a gente, né? É muito pequena essa amostra, mas eu já tive situações do aluno chegar para a gente e dizer assim, professora, olha, eu não me encontrei. E a gente olhar para ele e diz, então busque a sua felicidade. E a gente mostra para eles, por exemplo, os próprios outros cursos da instituição. E, às vezes, é em outra perspectiva que ele se encontra. Porque a enfermagem, ela precisa de pessoas que tenham essa essência do cuidar, sabe, Marcos? E isso não é todo mundo. Às vezes as pessoas gostam de lidar com os números. Às vezes as pessoas gostam de lidar com tecnologias duras. A enfermagem, ela cuida de gente. Né? E para cuidar de gente, essa sensibilidade ela tem que existir, sabe? Até de forma antecessora à busca da formação. Então, quando ela chega aqui e ela encontra isso, aí as coisas fluem, né? As coisas fluem completamente. Hoje eu recebi um ex-aluno que se formou há pouco, que está se preparando para o processo de residência. E ele disse, professora, eu estou com um estudinho aqui, eu não entendo nada. E quando eu pensei em entender, eu disse, eu vou lá na SES pedir ajuda às minhas professoras. Então, a gente não deixou de ser professor deles, porque eles saíram. A gente continua sendo a referência deles. E a gente foi buscar ajudá-lo. Né? A gente parou o que estava fazendo e a gente foi norteá-lo. Eram questões simples, mas que ele precisava compreender. E a gente não podia decepcioná-los, porque a confiança foi construída naqueles 4 anos e meio que ele dedicou a vida dele aqui a esta casa e que nós nos dedicamos à formação deles. Isso não se quebra, né? Isso não tem uma lise, né? A partir da entrega do diploma, absolutamente. São laços construídos. E esses laços, eles existem, eu posso te garantir, viu? Há 16 anos. A professora Marileide não disse, mas eu sou da primeira seleção de professores. Eu estou aqui há 16 anos, há exatos 16 anos, e sou da primeira turma da enfermagem. E eu me lembro do trabalho árduo, Marco. Para começar, não tinha dia para trabalhar não, amigo. Era de domingo a domingo. Era muitas vezes saindo daqui desse campus, porque a gente era daqui desse campus, 1h da manhã, meia-noite, 2h da manhã, pensando o que era as competências e habilidades a serem construídas por cada um daqueles módulos. Porque tudo isso foi construído à medida que foi acontecendo, inclusive ouvindo os estudantes. Teve essa troca. Total, né? A primeira reformulação curricular que nós fizemos no nosso curso, nós ouvimos os egressos. A gente foi ouvir deles o que é que eles achavam que a gente ainda precisava mexer. E nesses 16 anos já se foram 5 reformulações. A gente não, eu acho que isso é uma característica dessa humildade que Marileide traz, da gente reconhecer que a gente nunca está pronto. A gente está sempre precisando investir, né? Investir para fazer melhor, investir para cuidar diante dos desafios da atualidade. Por exemplo, há 16 anos atrás, quando o curso de enfermagem foi pensado, ele não esperava uma pandemia do Covid. A gente não sabia o que era Covid, a gente não sabia cuidar daquele tipo específico de adoecimento, mas a gente sabia cuidar. E se a gente sabia cuidar, se o desafio era o Covid, a gente ia cuidar como a gente sabia.
A professora Nayeli foi um exemplo vivo disso. Ela é enfermeira da obstetrícia da área de saúde da mulher e foi para dentro de uma UTI Covid. E por que ela conseguiu ser enfermeira de uma UTI Covid? Porque ela sabe cuidar. Então, se ela sabe cuidar, ela cuida em qualquer espaço. Ela cuida dentro de casa, como mãe de Davi, que ela é. Ela cuida de Marileide quando ela é colega de trabalho. Ela cuida do estudante quando ele está na sala de aula. Ela cuida do colega. E assim, nessa troca de cuidados, a gente vai promovendo esse encantamento. E uma coisa que eu posso te garantir é que o estudante de enfermagem da A6, ele veste a camisa de verdade. Ele é a nossa maior bandeira, sabe? Porque eles fazem questão de vestir essa camisa. Porque eles veem a gente vestindo essa camisa. Eu acho que isso contagia, sabe? Não, isso é importante. E é importante porque, vejam, se o estudante sai daqui para o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho, e também para aperfeiçoamentos que ele vai fazer, que são as residências, mestrados, doutorados, não é isso? Então, se ele vai fazer isso, ele precisa, de certo modo, ele precisa acabar dizendo assim, de onde ele vem, quem ele é e para onde ele vai, o que ele busca. E aí eu acho que a formação inicial, ela carrega, né? A gente vai com essa formação. E aí a pergunta para a Nayeli, nesse ponto, acho que a Valéria desenhou uma espécie de perfil, mas você já tinha começado ele também. Esse estudante de quem vocês estão falando, e para muitos deles estão falando também para eles, qual é o perfil desse estudante? É um perfil diferenciado? É muito... Eu acho que todo mundo vai ficar pensando, ela vai puxar a sardinha para ela, né? Para o curso da gente, né? Mas não tem como não ter, né, esse diferencial, essa marca que tem nossos egressos, os estudantes, o enfermeiro que foi formado aqui. Quantas vezes eu chego no IMIP? O IMIP é uma instituição que é referência no Brasil, né? Que tem doutorados, mestrados de renome, né? Com impacto dentro dos programas de pós-graduação estricto sensu. E eu chego lá, mas esse estudante é da A6, né? Antes era assim, o que é A6? O que é A6? Hoje não. Hoje eu entro no IMIP, hoje eu entro na Universidade de Pernambuco, nos hospitais de referência. Hoje eu entro no Hospital das Clínicas, né? Ou seja, a gente adentra em alguns espaços que são macro. Valéria com certeza entra em espaços da gerência, né? Das secretarias estaduais, municipais. E todo mundo olha, é da A6. Então, isso mudou? Mudou. Né? Isso é visível, assim, ao longo dos anos. A condução de um plantão, a condução de um gerenciamento de enfermagem, porque na área da enfermagem você também tem isso, né? Você é formado para essa é uma profissão incrível que tem um leque muito grande, onde a gente pode estar entrando em eixos como do gerenciamento, né? Como da assistência, e também caminham juntos, da educação, da política, né? E a gente tem se descoberto muito mais nisso. Sim, sim. E todos esses eixos a gente hoje vê profissionais, né, que estão nesse caminho, nesses espaços, e estão conseguindo se destacar, né? Então, isso aí é um fato. Com relação à tua pergunta especificamente, peraí que eu me desconcentrei. É alguma coisa tocando. É o quê? Leve pra lá. A pergunta é a seguinte, o perfil mesmo da diferença, você estava traçando, Sim, né? sim. Que o estudante era da A6, assim, quem é A6, o que é A6, e hoje é da A6? é da A6. É verdade. Né? Então, voltando à questão. A gente identifica hoje esse reconhecimento, né? E quando pensamos no perfil desse estudante, uma das coisas que eu observo, e o grupo muitas vezes, né, consegue observar de uma forma conjunta e muito
certa, né, sem muita dúvida, é que esse estudante, ele, com certeza, ele sai pensando em evidência científica, que a gente precisa, né, muito a enfermagem é ciência e a gente, né, cientificamente a gente precisa trabalhar baseado no que é de mais atual. Então, isso é difícil, né? Quando a gente traz aí uma gama de assistências que, infelizmente, ainda, né, estão lá com conduções de 1900 e tanto, né? É isso. E a gente realmente precisa fazer um movimento de transformação da área da saúde. O Brasil inteiro está passando por isso, né? Sempre. E a gente vê uma marca muito grande disso em Pernambuco e a gente vê muito no interior de Pernambuco. Essa transformação que está acontecendo. E, além de ter esse movimento de não parar, né? Nesse movimento que Valéria colocou, de a gente precisar sempre estar buscando, né, os novos conhecimentos, escutar, rever, refletir a prática. Então, a gente vê esse movimento no estudante. É um perfil, sabe, de não se contenta em ficar naquela zona de conforto. Outra coisa interessante é que esse estudante, como a gente instiga ele, né, e preza pela liberdade de pensamento desse estudante, respeita essa liberdade de pensamento, entra num processo de criticidade, né, junto com ele. Então, a gente constrói, né, ressignifica. Isso faz com que ele se mobilize e ele seja fluido. Então, logicamente, ele adentra espaços que a gente nem esperava, né? Verdade. Vários espaços, e implementam ações gerenciais, ações voltadas à questão assistencial com uma criatividade, né? Saindo da caixinha, como a gente fala popularmente. Ou seja, ele não só ocupa espaço no mercado de trabalho, todo curso manda para o mercado de trabalho, mas Sim. ele faz a diferença. Né? Ele consegue sair, sabe? E ele ainda inquieta os outros, né? Ele Para que incomoda os exista outros. essa mobilização. Você se lembra assim agora de alguns assim de interferências, né? A gente tem algumas experiências, né? Eu me lembro, assim, bem de... Me lembrei de Aimee agora. Né? A Aimee foi uma das nossas estudantes lá do começo do curso, né? E eu me lembro que a universidade, o centro universitário, assim, sempre se preocupando em manter esse intercâmbio com universidades estrangeiras, né? A Aimee foi a nossa primeira estudante a fazer intercâmbio pelo centro universitário. E ela foi para Valência, na época que nós há pouco tínhamos ido também. E a Aimee, ela fez essa formação. E quando ela voltou com um currículo bem diferente, sabe? Um currículo muito especializado. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Eu me lembro que eu digo, Ademário, eu não sei o que é que eu vou fazer com isso, não. Né? Aí eu cheguei para ela, eu disse, Aimee, olha, veja só, você trouxe para mim, por exemplo, oftalmologia, né? A gente não estuda isso na graduação. Isso não é nem uma especialidade da enfermagem no Brasil ainda, naquela época. E ela disse, não tem problema, professora, bota aí como carga horária extracurricular, porque o que importa é o que eu aprendi. E aí ela voltou, e com essa humildade, sabe, com essa tranquilidade, ela voltou, cursou o módulo novamente do 7º, que até voltou para ti, né? E depois ela foi para o estágio curricular. E essa menina, ela se destaca hoje num programa nacional de saúde pelo Ministério da Saúde. Faz tempo que ela migra, sabe? Ela trabalha no Projeto Sanar. Tem horas que ela está no Amazônia, tem horas... Ela estava no Peru há pouco tempo, né? Então, é uma menina, assim, com essa internacionalidade no juízo, sabe? E com essa dinâmica, assim, de fazer diferente. Nessa perspectiva, eu me lembro que ela sempre escrevia muito bem, né, Nayali? E ela foi oradora de turma e tal, né? E nessa perspectiva, ela ocupa esses cenários de politização, sabe? De gerenciamento, de governança, que quando você pensa na enfermagem, eu não sei você, Marcos,
Marco, mas talvez assim, como assim a enfermagem na governança? Como assim a enfermagem na politização? Mas é fundamental, não? Total, né? Então, assim, isso vem dessa essência, sabe? E tudo, cada passo que ela dá, olha, eu sem medo de errar, eu acho que a Aimee já deve ter, assim, uns 13 anos de formada, 12 anos de formada, que é a nossa turma mais antiga. Ela é da segunda turma, 11 anos de formada, me lembrei agora. Cada conquista dela, ela manda pra gente. Sabe, professora, olha isso. Né? E a gente referencia ela hoje na sala de aula, sabe? Nós temos professores hoje que são egressos, né? E é um curso muito jovem, né? É um curso muito jovem para a gente já ter esse produto concreto, né? Mas, assim, só resgatando um pouquinho da tua pergunta, eu acho que trabalhar nesse ciclo construtivista, nesse movimento de idas e vindas, nessa espiral, sabe, crescente, é que faz esse crescimento. A gente sempre comenta, assim, e a gente diz muito para eles, porque a gente tem seminários integrados já a partir do primeiro módulo. E com mais ou menos 5 semanas estudando na SES, ele tem o primeiro seminário integrado. Entre 5 e 7 semanas. E eles muito tímidos, sabe? Eles assim, muito acanhados de falar, sobretudo porque tem uma bancada de professores na frente dele, né? E aí eles ficam... qualquer a adrenalina né? vai lá para cima, né? E aí, quando a gente se encontra novamente, segundo, terceiro módulo, eu digo, não é possível. Não é mais a mesma pessoa. Né? É impressionante como nós, professores, a gente também está transversalmente no curso, porque somos enfermeiros generalistas, né? Então a gente percebe esse crescimento, sabe? Quando eu fecho a cabeça assim, Marco, a sensação que eu tenho é que eles estão dentro de uma turbina, sabe? E que esse movimento vai, e ele cresce, ele alcança, e é esse movimento que a gente vê. É esse construto que a gente vê acontecendo. É essa transformação que só a educação é capaz de fazer, sabe? E aí, assim, falar da capacidade atitudinal, né? Vocês falaram... Porque você falou no começo da entrevista desses pontos, né? Ela quer puxar mais alguma coisa, né? Porque tu me inquietou com essa... Marileide me inquietou, né? E qual é? E eu fiquei... Sim. Quantos estudantes? Né? Valéria lembrou de Aimee, mas... Tem uma estudante, assim, que impacta para mim, né? E para você também, certeza. Ela hoje é professora da casa. Ah, sim, sem dúvida. Eline, né? Ela hoje é docente da casa. O caminho que ela fez é de você, sabe, realmente... Ela, inclusive, foi ela que começou ali no IMIP. Ela abriu os caminhos no IMIP. Todo mundo olhava e dizia, nossa. Você é da onde? ACES. ACES, nem sabia dizer. E ela, não, ACES. Ela começou o nome ali dentro. É verdade. E quando a gente menos espera, né, Valéria? Um prêmio nacional no Ministério da Saúde e a Aline lá. No palco, recebendo o prêmio. Né? E qual era? De que era? Dessa área era também. Voltado para a saúde pública. Da área da saúde pública, que ela é sanitarista de forma... Do projeto Sanal, mesmo que a Aimee também está. A Aimee também está. Exatamente. E conversando com a Aline, né? Essa desenvoltura, essa juventude dela, essa criatividade, essa vontade de... E como transformou também a vida dela, né? É verdade. Essa vontade de fazer, de dar oportunidade também a outras pessoas. Isso é uma coisa muito bonita, sabe? Eu vejo em muitos estudantes daqui, eles não guardam o tesouro só para eles, né? Eles partilham, eles lançam outras pessoas para frente. Mas a gente conversando e ela tranquila. E aí, Nayali, eu participei se você for olhar, olha o manual do pré-natal do parceiro, que é o manual do Ministério da Saúde. Aí eu olhando o manual, ela, olha, eu participei aqui. E quando você olha, a equipe técnica que realizou a construção daquele manual do Ministério da Saúde, que fala sobre o pré-natal do parceiro, que é muito importante, inclusive pensando nessa integralidade do cuidado, que é o que diz as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, traz metas totalmente interligadas ao que diz o currículo integrado.
Ou seja, né? ela pegou parte dessa formação aqui E levou para e lá. levou para lá e lá volta para cá, porque Pois isso é. é uma... Pois É uma turbina, é Então, um ciclo. Se você me pergunta, tem vários estudantes. Tem muitos A gente outros. para e fica pensando e vai Inclusive vindo. ocupando espaços de gestão. Sim. Né? Secretário de saúde. Ah, E você muitos, tem, nesse muitos. Não, basta a gente chegar em Caruaru. É. Você entra hoje na Por Secretaria de Saúde e a Secretária Executiva de Saúde é uma egressa 6, a coordenadora de Atenção Primária de Saúde é uma egressa 6, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações é uma egressa 6, né? Então você vai encontrar egressas a 6 em todos os espaços. Né? Quando a gente sai, Marco, que a gente, por exemplo, por alguma situação a gente precisa de um serviço de saúde, como usuárias, né? A gente sempre se sente em casa. Professora Valéria, professora Nayali. Então, é sempre assim, sabe? Eu me lembro bem um dia de cuidado meu, nessa condição de pandemia, né? A gente usando aqueles face shields, máscara, óculos e não sei o quê. E uma pessoa cuidando de mim, né? E eu não a reconheci. Nem tinha como a reconhecer, né? Com aquela parafernália toda, não tinha. E quando ela começou a falar, aí eu ouvi assim, eu disse, eu conheço essa voz. Aí eu disse, Stephanie. Ela disse, professora, eu estava já chorando, porque a senhora não estava me conhecendo. Mas eu não tinha como conhecê-la, mas eu conhecia a voz dela, né? E são esses cenários de cuidado, para onde a gente se vira. Sabe? O egresso A6, ele é muito, muito, muito bem aceito dentro da rede, né? Não só dentro da rede municipal, tá? Nesses cenários estaduais mesmo, né? Coordenação estadual de hospitais universitários, né? Dentro da rede estadual de saúde. A própria Aline, que a professora Nayali citou, ela logo que saiu da residência, ela foi absorvida pela Secretaria Estadual de Saúde. Foi lá construindo projetos sobre hanseníase, né? A doença que anteriormente conhecida como lepra, né? Nos estudos que eram promovidos pelo programa, ela foi premiada nacionalmente, foi lá para Brasília receber esse prêmio, que até hoje é uma referência, a gente trabalha ele na sala de aula. Então, isso é uma coisa que se dissemina, sabe? Hoje, quando eu recebi o aluno que está se preparando para a residência, eu disse assim, olha, procure fulana, porque fulana, egressa nossa, ela está fazendo mentoria para a residência. Eu disse, professora, eu já estou inscrito na mentoria dela. Antes de Né? você me dizer. Pois é, essa menina, ela tirou primeiro lugar o ano passado na residência de obstetrícia. Na geral. De todo o estado. Mas foi de na geral. todo geral. Exatamente. A melhor nota A de melhor todas as nota residências. de todas as residências. A nota dela foi acima de 90. Egressa 6. Egressa 6, egressa nossa, né? E ela hoje é mentora, né? Ela faz mentoria orientando outras pessoas a seguirem os caminhos que ela seguiu para galgar os espaços que ela hoje, digamos assim, ela flui, né? Porque as coisas acontecem naturalmente. Olha, a gente tá chegando bem no finalzinho, Ai, mas que pena. Tem alguma Eu pergunta, teria né? também, Tem? Faça. eu queria fazer referência Oh. à Margarete, Oh. a nossa primeira coordenadora. Valquíria. Desculpa, Margarete para Valquíria. Valquíria, tá bem verdade, distante. verdade. Mas A professora Valquíria Bezerra. Valquíria Bezerra, né, Isso. que também começou conosco. Nossa, Foi a nossa eu primeira acho a professora coordenadora. Valquíria, a professora Evanísia, Evanísia, a professora Ladjane. Ladjane, Eu né? acho que Foi um essas grupo são que- as precursoras, né? Foram, A elas que nos tiveram a acolheram. coragem, foi, de Elas que nos começar. acolheram, sem dúvida, né? Queria Sempre fazer que essa as referência. encontro, eu digo, vocês são as precursoras. Nós já somos filhos disso daí, sabe? Eu tô aqui dessa primeira leva, mas, nossa, não fosse dessa fonte, Que legal. né? Dessa forma Que nos alimentou, a gente não tinha chegado, Ou seja, né? continua integrado, né? Total. É Isso eu acho que essa é a marca. verdade. Nem tenha Agora, dúvida eu disso. só um pouquinho antes de terminar. Aquela experiência da Covid que a prefeitura chamou. Sim, Foi eu muito acho que importante isso aquele daí, espaço. sabe, esse espaço de destaque que nós vivenciamos nesses 2 últimos anos do Covid, é que a ACES, ela foi convidada, né, a compor o primeiro centro municipal de vacinação escola. E a gente começou, na verdade, ajudando,
A gente começou ajudando, a gente começou ajudando, a gente começou se infiltrando, a gente começou tomando conta. Daqui a pouco a gente foi convidado a assumir isso. E eu disse para o professor Paulo, a gente recebeu esse convite. Ele disse, Ave Maria, Valéria, no meio de uma pandemia, né? A gente mal conseguia falar um com o outro. O que é que você acha? Eu digo, eu acho que a gente dá conta. Ele disse, então vamos embora. E a gente começou numa perspectiva, Marco, de atender 800 pessoas por dia. E tiveram dias que nós atendemos 4.000 pessoas. Né? E assumimos aquele centro cultural ali que fica aqui no centro de Caruaru. Sim. Assumimos aquele centro cultural de vacinação escola, tanto com o estágio curricular, como com as práticas voluntárias, os estudantes se voluntariando para viver aquela experiência da pandemia. Eu fui vacinado lá por uma moça com a bata da SES. Pois é. Então, assim, a gente... nas 2 doses. Sim, e você e eu acho que a maioria dessa população, né? Então, assim, foi um protagonismo, né? Foram mais de 150 mil doses naquela época. Eu me lembro que eu coloquei esse dado no relatório, Marileide, que você me pediu, né? Mas, assim... Aquilo ali trazia para a gente uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, um reconhecimento social do nosso trabalho, né? Nós fomos convidados a estar ali, nós fomos convidados a protagonizar aquele espaço, né? Que também era envolvido de muitos desafios, de muitas inquietações, de muitas incertezas, né? De muitos cuidados, porque a gente tinha muito medo que os nossos alunos se infectassem. Então, tudo aquilo era muito envolvido de cuidado, mas a gente conseguiu dar conta daquilo ali. Como há 16 anos a gente vem dando conta dessa proposta linda de formação, sabe? Porque, assim, se você olhar para essa história de 16 anos, como disse Marileide, nos bastidores tem muita história, né? Tem muita história para ser contada. E tem muita coisa, assim, que a gente começou, né? E que hoje a gente não faz mais. Então, assim, por exemplo, o grande desafio, até Marileide citou isso há pouco, o grande desafio que nos era dado pelos próprios estudantes é que como que a gente ia avaliar a construção de habilidades, né? E era uma coisa que inquietava muita gente, não era, Nayali? Como é que a gente vai mensurar isso? Mensurar a habilidade manual, a habilidade técnica, era muito complicado, né? Porque você mensurar por uma prova, por um seminário, já é desafiador, mas vai mensurar a habilidade do outro, né? E aí a gente foi atrás, né? E a gente viu algumas experiências exitosas acontecendo no mundo, né? Aqui no Brasil, em poucos nichos, né? Aqui em Pernambuco, numa única experiência, que era o curso médico da Faculdade Pernambucana de Saúde, do IMIP, né? E que foi o método OSSE, que é considerado padrão ouro de avaliação de habilidades. E a gente faz OSSE aqui na SES há 8 anos. Há 8 anos que a gente simula a realidade em situações específicas, parada cardiorrespiratória, partos naturais, né? Condução de tratamentos citológicos, exame clínico de mamas, enfim. A gente faz isso e o estudante passa por aquilo ali. E sabe o que a gente ouve dos nossos egressos, professora? A gente ficava tão tensionada, a gente ficava tão nervoso. Mas se a senhora soubesse o quanto foi importante passar por aquilo, e hoje eu me ver dentro de uma parada e saber como que eu vou conduzir, porque eu passei por aquilo numa simulação realística que foi feita num OSSE. Importante. Né? E essa era a minha última pergunta. Você ia perguntar sobre o método. Pois é, o método é padrão ouro, né? É um método americano de formação, né? De avaliação de construção de habilidades, que é aplicado em outros cursos no Brasil hoje, mas sempre com essa busca pela excelência. E com essa busca, eu diria assim, de minimizar os equívocos que a gente promove quando a gente avalia, né? Toda avaliação ela é imbuída de muitos riscos, né? E o OSSE ele é real,
sabe? Então, assim, é tão interessante. Eu me lembro bem que uma vez a gente preparou umas estações e a professora Ana Paula, que é a coordenadora pedagógica da instituição, disse: Valéria, eu queria ver um OSCE acontecendo. Eu digo, vá ver. Aí, de repente, ela entrou numa estação, estava um professor de educação física vestido de jaleco. Ele disse: eu conheço você. Desconhece. De onde é que eu lhe conheço? Eu sou professor de educação física, mas é porque eu também sou da enfermagem. O que você está fazendo com esse jaleco? Eu disse: eu estou aqui na estação do OSCE. E aí você pode ficar se perguntando, e como é que um profissional de educação física avaliava a construção de habilidades de um enfermeiro? Eu não preciso ser especialista para conseguir ter sensibilidade de ver que algo está sendo feito na sua concretude. Então, quando aquele profissional ele entra ali para mediar aqueles momentos que são tensionados mesmo, e esta intenção de tensionar, porque tem tempo-resposta, tem avaliação, feedback formativo na mesma hora, o estudante sai da estação de aprendizagem já sabendo qual foi sua nota. Ele sabe em tempo real. E ele sabe o que foi que ele errou. E aí ele olha, né? Ele se autoavalia e ele olha e diz assim, isso aqui eu mais nunca eu erro. Né? O que foi que eu errei, professora? Você esqueceu de lavar as mãos. Meu Deus, eu esqueci de lavar as mãos. Eu digo, fundamental para você aplicar todo o seu conhecimento. Você precisava ter inicialmente lavado as mãos. Entende? E aí ele vai se corrigindo também. Sim. E aí ele tem isso que a professora Nayali diz. Ele faz parte do seu processo de formação. Esse processo ele é ativo. Né, na formação integrada de formação. Porque se ele não estiver ativamente participando do processo, o processo não acontece. Perfeitamente. Olha só, gente, a gente vai chegando ao final. Chegou a hora da despedida, né? Acho que o papo é muito bom. Convida a gente de novo. Vamos fazer mais. Olha, vamos fazer mais, né? Mais desses, porque, obviamente, não íamos esgotar nem de perto. Nem de longe, as possibilidades que o curso de enfermagem traz e as histórias também, as gostosas histórias, né, que vocês promovem, que vocês viveram e vivenciam também, junto aos estudantes, aos profissionais também. Mas, já que a gente está no final, aí começa a fala de cada um, aproveitando também para vocês divulgarem as redes sociais do curso, né? Como as pessoas podem encontrar, né, o curso de enfermagem nas redes sociais, que vocês estão no campus 2 da ACES, mas também estão, né, na rede social, estão integrados, né, na vida das pessoas. Começa com a Valéria, né, na despedida. Valéria, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nossa, a gente que agradece. É sempre muito prazeroso falar daquilo que a gente acredita, né? Falar daquilo que nos alimenta, né? Eu digo sempre assim, né? Valéria, você está 16 anos fazendo a mesma coisa. Eu digo, eu faço todos os dias, eu faço uma coisa diferente. Eu não estou nunca fazendo a mesma coisa, né? Agradecer esse espaço, né? De conversa, de bate-papo, né? E eu acho que nesse momento que a gente sabe que essa escuta, ela vai ser expandida, ela vai ser universalizada, falar com esses atores sociais, dos quais a gente passou aqui essa última 1 hora se referindo a eles. Os nossos egressos, os nossos atuais estudantes, aqueles que desejam vir fazer parte dessa história, né? Eu acho que dizer que tudo isso, né, só é concreto e só é fácil e leve de falar porque é verdadeiro. Né? A gente não trouxe textos prontos, a gente veio bater um papo, né? E as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, eu acho que nesses últimos 16 anos, é assim que vem acontecendo. O nosso grupo é um grupo forte, é um grupo coeso, é um grupo aguerrido, é um grupo dedicado. Né? E eu gostaria de dedicar assim, esse espaço nesse momento aos nossos outros 15 professores que poderiam também estar sentados aqui nesta mesma cadeira que eu e Nayali ocupamos agora, porque teriam a mesma competência, o mesmo amor, a mesma responsabilidade para falar sobre tudo aquilo que a gente faz. Perfeitamente. Nayali, sua vez. Agradecer, né, essa parceria de sempre, essa oportunidade, agradecer por a gente falar de algo que a gente ama, né? Que a gente realmente faz. A gente não só fala, mas a gente faz, a gente vive, a gente se dedica, a gente se doa e a gente se lança sempre. Porque a gente acredita realmente nesse impacto que a educação tem na vida das pessoas. E a gente se coloca à disposição. Né? Fala das redes sociais, Nay, que acabei esquecendo.
ajudar a gente a trazer essa vida, estamos à disposição sempre. A gente gosta muito de falar sobre essa vida. A nossa rede social temos @enfermagem-A6, não é isso? @enfermagem-A6 Unita. A6 Unita, né? Isso. Que É o a Instagram, gente né? É o vai Instagram. partilhando lá. E tem também o @DAIR, que é o Diretório Acadêmico Irmã Ruth, que é o nosso diretório. Nossa, um beijo muito especial para os nossos participantes do diretório. Sem eles, Ave Maria, a gente era desse tamanho, viu? Porque, olha, o nosso diretório é sempre muito atuante. Sai gestão, entra gestão, e eles só trocam a camisa, tá? E assumem as mesmas responsabilidades. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da nossa vida, vai lá no Instagram, tanto do diretório como no Instagram do curso, e vocês vão conhecer muita coisa legal de trabalho vivo, trabalho que acontece de verdade. Perfeitamente. É DAEIR. Isso. DAEIR. DAIR. Isso. E que a gente possa estar participando mais vezes aqui, porque são muitas e muitas experiências que a gente pode estar partilhando, trazendo aí vida, alegria, tá? Porque a gente tem um potencial muito grande. A enfermagem tem um potencial enorme, né? E é muito bom saber que muitas pessoas vão ter aí a oportunidade de escutar, né, e de conhecer mais um pouco o que a enfermagem faz. Perfeitamente. E agora, Marileide Rosa, né, minha parceira de podcast aqui, né, que sempre está comigo. Eu quero agradecer por esse momento muito rico, né? A gente percebe nas falas das meninas, né, quanto compromisso, quanta dedicação vocês têm. E eu percebo que esse meus parabéns vai para todos os 17 profissionais, né, que fazem esse curso. Elas estudam muito, elas são muito dedicadas, a gente percebe isso pelos relatórios, pelas convivências do dia a dia. E também eu me lembrei também daquela professora que foi para a UFPE. A professora Wesley. A professora Wesley. A professora, tantas professoras. Da esposa de Eudes, como é? Foi nossa de enfermagem? Não. Okay. Mas a gente tem muitas estrelas que passaram por nós, né? Assim, o nosso grupo, ele é um grupo que em essência, ele está basicamente desde o início, mas a gente já teve outros professores, e aos quais a gente deve muito também, né? Então, porque a professora Wesley deram a sua contribuição sem e às dúvida. vezes tiveram que ir para outra instituição, Sim. mas eu também quero deixar esse registro, sim, né, de reconhecimento. Do grupo que foi muito o precursor, que foi eu estou chamando de Valquíria, né? A Evanise e Ladjane, né? Que eram professores assim, e depois esses outros que passaram na casa, porque cada um a seu modo, do seu jeito, no seu tempo, contribuiu com essa formação, né? Então, vou registrar. Sim, e dizer que quem está escutando, por favor, por gentileza, avalie, registrem, comentem, sugiram, né? Porque é o segundo que nós estamos fazendo, nós queremos fazer com cada curso. Sim. Então, é muito importante esse feedback, né? Sem dúvida. Pra nós, tá? E a gente se sente muito feliz e lisonjeado por estar aqui nesse segundo momento, tá? Tanto a você, Marco, como a você, Marileide, e a instituição ACES como um todo, né? Que ao longo desses anos vem continua acreditando no nosso trabalho. É verdade, conversa muito bacana, né? Muito bom estar aqui com vocês. O Unicast agradece a contribuição de cada uma, né? Da Marileide, da Nayara Lucinda, da Valéria agora Hebe. Uma coisa é certa, vocês fazem com muita dedicação, competência, né? E atitude. Eu acho que esse fica aqui o recado. O chá, é o famoso chá. Isso. Competência, habilidade e atitude. É o famoso chá. E a gente vê isso aqui na prática, né? Exatamente. Olha só, para quem está nos escutando e nos acompanhando, né? Acompanhe o @ACESUnita, né? E siga também as nossas plataformas, né? As plataformas de áudio, de vídeo, nosso canal do YouTube, enfim. E aguarde que vamos ter mais podcasts, como o Marileide já falou. Cada curso vai ter seu momento de conversa, de bate-papo, né? Aqui, para que a gente conheça um pouco mais das práticas de transformação social que a ACESUnita faz no dia a dia, tá bom? Olha, a nossa ficha técnica, né? UnitaCast,
né? Ela é uma produção do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES UNITA. A apresentação é de Marco Aurélio Freire. Os entrevistados de hoje, Marileide Rosa, Valéria Goraeb e Anayali Lucinda. Edição, Rafael Torres, e esse podcast que foi gravado no estúdio de radiojornalismo da SES UNITA. A gente se vê no próximo. Comente, dê o seu like, né? E continue com a gente.